Brasil e as suas variações climáticas. Hoje, nesse exato momento, são 4 municípios lá no Pará que decretaram situação de emergência por causa do excesso de chuvas. O Rio de Janeiro passa por uma situação bem delicada com relação ao excesso de chuvas e nós estamos acompanhando nos noticiários todos os dias. Mortes, pessoas desaparecidas, que coisa mais séria. E aí, nós aqui no sul, vivendo a situação contrária, são quase 100 municípios que estão em situação de emergência. Há uns meses atrás eram mais de 100, no momento são 76 municípios, outros 13 estão entrando novamente com esse pedido de emergência, né? Em função da falta de chuvas que desde novembro devastou as lavouras aqui do Rio Grande do Sul. Eu que falo sobre agricultura há muitos anos, acompanho sempre o que está acontecendo, sinto na pele, literalmente, as mudanças do clima. Tenho que fazer essa alusão então que, claro, o Brasil, por ser muito grande, as variações climáticas são muitas. Mas neste momento então nós vivemos essa situação, né? Lá em cima, situação de emergência pelo excesso de chuvas e é nós aqui agora sentindo a falta de chuvas. Curiosamente, ano passado, nessa mesma época, o Rio Grande do Sul estava decretando situação de emergência pelo excesso de chuvas em algumas regiões aí, inclusive em cidades que estavam nessa mesma situação, agora do outro lado. E aí eu assistindo no canal Rural hoje, que fez uma cobertura muito interessante da Expo Direto, lá em Não Me Toque, eu assisti ao vivo alguns debates falando sobre soja, agricultura familiar, uma programação bem interessante, vale a pena acessar as páginas aí do canal Rural, ou as páginas então da Expo Direto, para ficar um pouco a par do que acontece na nossa região, na região aqui no caso no nosso estado. E uma coisa me chamou muita atenção entre várias, eles falaram dos produtores rurais que estão com dívidas acumuladas do ano passado e estavam contando com essa safra desse ano que até então estava vindo muito bem até o mês de novembro. E aí dali de novembro em diante a situação desandou, como a gente fala. Então nós vimos hoje fotos que eles trouxeram nesses debates de lavouras. Olha, é difícil de acreditar que é aqui no Rio Grande do Sul. A cena triste de ver, a lavoura completamente devastada e os agricultores então não sabem o que fazer agora, porque eles já estavam com dívidas acumuladas antes e agora eles estão entrando com um novo pedido. E existe lá nesse negócio de financiamento, crédito rural, o seguro da lavoura, que quem deve um ano não pode acumular uma segunda dívida. Mas eles estão tentando uma medida, através do governo, que por ter esse caso muito extremo, então, que seja feita então uma carência. E parece que vai sair então a medida aí de emergência, na qual os agricultores vão poder pagar as dívidas do ano passado, eles vão ter 2 anos de carência e pagar isso em até 10 anos ou até 13 anos, financiado em longa data, sem falar no prejuízo acumulado para este ano. Ou então quem está pagando a dívida do ano passado faz esse pedido para agora, enfim. A gente precisa falar, eu preciso falar sobre isso porque, de novo, como o tema é sempre agricultura, essas surpresas que o clima nos prega, sempre vai ser assim, não existe uma média de dizer, vai ser sempre assim, não, a situação climática ela muda bastante. E aí então a gente tem que pensar o que pode ser feito, né? Aí sim, aí entra agora a parte que cabe a mim falar, porque eu vivo isso também. Quem perdeu muito? As grandes plantações, as monoculturas, os grandes produtores perderam. Os pequenos produtores rurais, eles conseguem se virar melhor em pequenas plantações. No caso da falta de água, é possível fazer a irrigação com um custo mais baixo. Porém, às vezes, um sistema pequeno de irrigação ele se torna mais caro do que um grande sistema de irrigação.
Então existem essas variáveis. Mas o pequeno agricultor que tem várias culturas num mesmo espaço, ele não sente tanto a perda de uma coisa de uma vez só, né? Por exemplo, uma pessoa aí, um agricultor que tem 500 hectares de soja, o risco de perder toda a soja é muito grande, porque a plantação perde toda. Existem culturas que não gostam, não é que não gostam, mas não sentem tanto a falta de água. Batata, por exemplo, batata doce, que está com um preço bom no momento, ela não sente tanto a falta de água. Claro que ela para de crescer, mas ela não chega a perder, porque ela está dentro da terra, a batata está embaixo do solo, e ela acaba ainda aguentando um pouco mais. Plantação de aipim, a gente sabe. A plantação de milho sofreu muito esse ano. A plantação de melancia também, tanto é que nós não tivemos aquela melancia comprida que a gente gosta, muitas pessoas preferem, foi mais a melancia redonda. Então, nossa, nós viemos de uma situação ano passado que foi difícil, depois o clima estabilizou, o inverno foi muito bom, as colheitas de inverno foram boas, e os primeiros meses, então, da nova colheita também estava vindo muito bem. Os agricultores estavam comemorando as boas safras e a expectativa era muito boa. E aí novembro começou, primeiro que novembro ficou frio, que já é uma coisa que não acontece muito na nossa região. De repente, de uma hora para outra esquentou e aí parou de chover. E dezembro não choveu. Janeiro choveu pouquíssimo. Fevereiro também praticamente não choveu. E a esperança então que era março, para salvar assim, o último suspiro, as previsões que eles estão fazendo é não vai chover no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo e depois uma parte do Rio de Janeiro. Ali já é uma outra situação. Não vamos tão longe, até porque não cabe a nós. Não cabe a este programinha aqui, Michuruca, falar sobre tantas coisas, né? Então, voltando à nossa região. Então, fazendo essa alusão, eu preciso falar sobre isso, que esse evento em Não Me Toque está sendo muito importante. E aí eu já passo para uma outra situação, que é como eu gostaria que essa feira estivesse sendo em Novo Hamburgo, nos pavilhões da FENAC. Um dia nós teremos feiras assim na nossa região. É importante que seja feito isso, porque hoje produtores do Brasil inteiro estavam de olho no que estava acontecendo nesse panorama da soja. E as feiras, e a nossa cidade, Novo Hamburgo, por ser uma cidade de muitos anos de feiras, tem esse respaldo já internacional. Se nós abrirmos uma linha de feiras agrícolas, claro que não é a nossa, digamos assim, não é a nossa especialidade, mas como nós temos espaço, temos o mercado interno que é bom, que o Sapato gosta tanto de falar em mercado interno, o mercado interno da agrícola também, ele é maravilhoso. Na verdade, o foco seria só só o mercado interno, só as escolas, só os mercados da região, da cidade. Então, esse assunto da agricultura, da nossa região, das feiras, cada vez que eu vejo uma feira, a Expo Inter, todo ano quando eu vou na Expo Inter eu fico olhando e às vezes eu dá vontade de fechar os olhos e pensar, nossa, por que isso aqui não está acontecendo no Novo Hamburgo? Por que nós não estamos falando sobre isso, que é um assunto que o mundo inteiro vai continuar comendo? Por mais que o setor da indústria vá e volte, o sapato se acabando e o setor de tecnologias não para, nós não podemos nos dar ao luxo de não olhar mais para o campo. Nós não podemos mais, nós já passamos dessa hora há muito tempo já. Nós já deveríamos estar cuidando melhor do nosso campo. E aí eu volto a falar que Novo Hamburgo tem 2/3 da sua área rural e 1/3 só da nossa região, da nossa cidade, do nosso município é urbano. Então nós temos ainda esse fator, um dos fatores que nos favorece na agricultura é esse. Nós temos espaço disponível agora, onde outros municípios não têm. Além disso, além desse fator que nos favorece muito de espaço, a nossa região, a nossa cidade, ela não sofre tanto pelas variações climáticas em função do nosso posicionamento. Nós estamos entre a curva aí de Santo Antônio, como eu gosto de falar nas palestras, a curva aí do litoral, a encosta da serra e o começo dessa região aí, São Leopoldo, Canoas e para lá Porto Alegre, e depois já entra na região
baixa, né, do nosso estado. Então nós estamos protegidos de temporais severos para a agricultura ou de falta de água. E nós ainda temos água de sobra na região. Mas ao mesmo tempo que sobra água no Vale dos Sinos, nós não estamos coletando água de chuva devidamente. Outro assunto. E aí, vendo os telejornais falando, então, que agora eles mudaram o discurso, né? Porque eu sempre falo também que me dói no coração ver os apresentadores dos telejornais matinais da nossa colega aí, do lado, que é uma bronca sempre com relação ao tempo. Eles não gostam de chuva, isso é escancarado, como a gente fala. E tudo bem, as pessoas não são obrigadas a gostar da chuva. Fazer o quê, né? Tem gente que não gosta. Mas não precisa declarar uma guerra contra a chuva. Eles ficam o ano inteiro reclamando que vai chover agora. Nossa, só falta eles começar a chorar. Só que hoje estavam todos eles lá. Ai, e a tão esperada chuva. Eu não tô entendendo, né? Dá vontade de dizer, vem cá, não, só um pouquinho. Escolhe afinal qual é o lado que vocês estão, né? Porque... Mas enfim, isso é bronca. É bronca. E a questão não é ficar bronqueando. Pelo menos agora eles estão pedindo chuva, né? Que venha. Mas vai dar uns pingos, eles vão começar a reclamar de novo. Da falta de chuva no nosso estado, pro excesso de chuva no restante do Brasil, fica sempre o aprendizado mais importante. E hoje eles falaram nestes painéis que eles fizeram, nessa palestra, nesse evento então da Expo Direto, vários produtores falaram sobre as suas perdas da soja. E um deles me chamou muita atenção, infelizmente eu não me lembro do nome, que ele disse que ele está plantando 400 hectares de soja orgânica, para minha surpresa. E ele disse que, para surpresa dele, os custos diminuíram muito, não só por ele não ficar usando esse monte de veneno, é veneno o nome, não é defensivo e não sei o que, eles chamam de tudo que é coisa, santo remédio, é veneno que eles usam. Ele disse que para surpresa dele, agrônomo formado, a não utilização desses venenos, eles pararam de maltratar o solo. E aí o solo começou a responder. Então, além de não gastar esse dinheiro com veneno, eles começaram a economizar agora em adubos, que também eram adubos químicos. Menos veneno na plantação, a terra não sofre tanto. A terra estando mais equilibrada, as plantas se desenvolvem melhor. Isso eu falo aqui, já falei várias vezes, e eu aprendi isso lá em Bagé, em 2004, 2005, nos cursos que eu fiz de agrofloresta. E eu fico feliz em ver isso num canal rural, na Expo Direto, no painel da soja, eles falando sobre isso. E esse cara teve muito destaque hoje, esse agrônomo. E até a âncora que organizava lá, a mediadora do evento, deu destaque para isso. E as pessoas mandando mensagem, e ele disse que a economia dele é maior. E ele disse que ele tem 2 tipos de plantação, a orgânica e a convencional. Ele vai, aos poucos, substituindo toda a plantação convencional para o sistema orgânico. Eu vou fazer uma paradinha aqui e já volto. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Eu ia fazer uma entrevista essa semana passada, agora, essa semana que passou, com o Lucas Fontes, um anjo que eu conheci aí da preservação do planeta. Eles têm um projeto que é o Projeto Conscientiza. Durante todo o ano passado, eles atenderam mais de 1.500 crianças da região do Vale dos Sinos. Principalmente Ivoti, eles foram também lá para cima, lá para Nova Petrópolis, e agora eles estão fechando contratos para este ano para atender as escolas de Novo Hamburgo, se possível, e São Leopoldo, e a ideia deles é o máximo de escolas possíveis. As oficinas que eles fazem com relação ao lixo e a preservação do planeta e a não utilização de venenos, é curioso o método que eles usam, que é um teatro na escola. Então, vai umas meninas também junto, e elas fazem uma didática, então uma dinâmica com as crianças, e eles fazem um personagem,
um pirata que junta o lixo e ele explica então de uma forma engraçada e as crianças dão muita risada. Eu assisti uma parte de uma apresentação deles e na brincadeira eles conseguem passar esse recado para as crianças. E aí volta a história das escolas. As escolas, eu já falei nas escolas, já falei em escolas de novo sobre o nosso projeto, que é o meu projeto de agricultura familiar, da importância de se fazer hortas nas escolas. Mas não aquela horta que a turma faz uma vez lá, que outra, e a horta fica num canto abandonada. A procura por alimentação saudável, esse novo comportamento que nós estamos vivendo hoje do orgânico, que se fala tanto, mas poucas pessoas realmente sabem o que é o orgânico. Nada melhor do que na escola as crianças entenderem, então. Porque é na escola que tudo acontece. Olha, eu falando, eu fui um dos piores alunos da história, mas eu me lembro, claro, mesmo sendo um péssimo aluno, eu aprendi coisas importantes na escola, que foram as pequenas coisas que me salvaram e me salvam até hoje. E eu me lembro da nossa escola Cecília Meirelles, no bairro Operário, que a horta que nós tínhamos lá em cima do barranco lá, era muito bonita a horta. Nossa, eu fecho os olhos e eu me lembro daqueles canteiros bonitos que o Fritz, que tinha o mercado lá em cima, cuidava. A tia Nica, eu já falei isso no outro programa, colhia lá boa parte das nossas verduras, levava para a escola. Mas era uma horta comum, não tinha uma coisa que me chamava atenção. Eu também falei isso, eu não quero ser repetitivo, mas vale essa lembrança que até os piores alunos aprendem um pouco, pelo menos, com esse contato com as hortas nas escolas. E antes não se falava em orgânico, não se falava. Hoje em dia, agora, esse ano todo que nós vamos passar, os próximos anos, as novas gerações, as crianças de hoje em dia, muito mais ligadas sempre do que as outras, eles querem saber o que é orgânico afinal, qual é a diferença afinal. O pátio da escola deve ser esse lugar de entendimento das crianças. E aí, claro, as professoras têm que ser capacitadas, as professoras também sabem qual que é a diferença, isso não é um problema. Das professoras explicarem então o que é a utilização de veneno numa monocultura de grande escala, com máquinas pesadas que fazem uma agricultura, né? E a diferença de uma agricultura orgânica, natural, com adubos naturais, assim como os nossos antepassados fizeram na região quando chegaram aqui, não tinham nada. E é uma história que eu também já contei aqui, e vocês sabem mais do que eu sobre isso. Eles tinham pouco recurso e eles fizeram muito para a nossa região. Aí, se aproximando então deste tema, desse pessoal do Projeto Conscientiza, que eu vou trazer, se possível, na outra semana, ou enfim, esse ano eles aparecem, eu quero ir junto numa escola, mostrar as imagens, que nem eu digo, eu gosto de vir aqui falar assim, olho no olho, mas eu devo trazer mais matérias, mostrando outras caras, até para vocês não enjoarem ainda mais da minha cara e repetindo sempre esse assunto da agricultura familiar na nossa região. O momento ele é muito oportuno, mais do que nunca. As primeiras vezes que eu falei em escolas, há mais de 10 anos atrás, esse tema não tinha tanta importância. Ele era importante, mas não era tão falado como hoje. Hoje a palavra orgânico está na ponta da língua de quase todo mundo. Então, eu vou insistir nisso. A gente ouve falar muito sobre isso, mas a gente enxerga muito pouco. E as cidades cada vez maiores, e a nossa vida aí do dia a dia das pessoas normais cada vez mais urbanizadas, a distância com o campo é cada vez maior. Eu vi uma matéria numa internet, eu estava olhando, eu sempre estou pesquisando algumas coisas e encontrei naquele canal Deutsche Welle uma matéria que eles fazem uma pesquisa que o pó da estrebaria ele contém propriedades que fazem bem para a saúde das crianças. Olha que interessante. Isso é estudo científico. Eles estão fazendo uma pesquisa científica. Não é aquela coisa, crença popular, né, que a gente sabe que também é verdade, mas existe um pouco de exagero. Eles estão fazendo uma pesquisa, então, nas estrebarias, nos galpões, até eu achei interessante, eles instalam tipo uma armadilha que fica captando pó durante o dia inteiro. E eles levam esse pó para o laboratório e começam a ver o que tem ali. E eles encontraram, para surpresa de todos, porque eles, rapidamente, voltando um pouquinho, a base foi essa. Por que as crianças criadas no campo são mais saudáveis do que as crianças da cidade? Existem várias teorias, mas tudo achologia. Mas o fato é
O fato é fato. As crianças que moram no campo pegam menos viroses, ficam menos gripadas, têm menos alergia. Então eles foram pesquisar o porquê. E eles estão vendo que eles achavam que era só por causa do contato com a natureza. Isso é uma parte. Mas eles encontraram no meio do caminho essa questão do pó da estrebaria, eles estão chamando assim. E o mais curioso, então, que eu ia falar antes, eles viram que a urina da vaca libera uma substância que quando ela seca e evapora e se desprende pelo ar, ela chega a andar até 500 metros no entorno. Então, se o galpão, a estrebaria está aqui, as casas que estão a 500 metros no seu entorno são beneficiadas com esse pozinho mágico, então, que eles ainda estão definindo o que é, que contém muitos nutrientes, e eles estão vendo o que é, na verdade. É novo para todo mundo isso. E isso se espalha pelo ar, então. E aí eles já estão fazendo... Claro, aí vem a indústria, né? A indústria farmacêutica já vai ganhar alguma coisa em cima disso. Eles estão fazendo pílulas da estrebaria, uma coisa assim, pílula de vaca, uma coisa assim. Eu não sei o nome também. Que é isso, então. Eles estão vendo uma forma de pegar isso e levar até as pessoas que moram na cidade. Aí, dentro dessa pesquisa que eles fizeram, uma coisa que eu passei, e a minha família passou, e provavelmente a família de vocês passou também. As mães grávidas que têm contatos com as vacas na estrebaria, elas se tornam imunes a várias viroses, e a criança muito mais. Então a mãe grávida que trabalha no campo, ela se torna uma super mãe. Toda mãe é super mãe, mas essa é mais ainda. E a criança já vem com uma defesa muito mais forte. E a próxima geração, então, muito mais. E eles não sabiam que boa parte é do tal do pó de estrebaria, ou pó de vaca, talvez. Nós sabemos que uma vida em contato com a natureza ela é interessante, mas agora, de novo, como esses assuntos estão cada vez mais sendo questionados e cada vez mais pesquisadores vão para essa área e para entender o que realmente acontece, eles encontraram isso para surpresa de todos nós. Porque existia sempre uma crença que bicho, mosca e doença, e nossa, é muito pelo contrário. O contato com animais... Agora, mais do que nunca, está sendo provado cientificamente que faz bem não só para nossa emoção, porque é a coisa mais linda, é uma vaca com um terneirinho, isso é lindo de ver. Mas essa relação, então, essa vivência de galpão perto da residência, ela é muito benéfica para as crianças e para os adultos. Aí vem a história do contato físico, né? Eu me lembro que era muito divertido pegar esterco de vaca seco e soltar ele com a mão para colocar nos canteiros. Nós fazíamos isso lá por 97, 98, que a minha família foi morar pela primeira vez num sítio, então foi uma imersão rural. E eu achava fantástico. E aí então, claro, era uma brincadeira de criança, né? Mas eu gostava de fazer isso. E aí depois de um tempo a gente começou a entender o que era que estava acontecendo ali, né? E hoje, 20 anos depois, aí mais de 20 anos, eu faço palestra nas escolas, eu falo isso nas escolas. Eu falo aqui no canal 20 da NET, no canal 20 da NET, no canal 14 na Vale TV. Antes nós éramos do canal 20 da NET. E hoje eu estava olhando alguns programas passados, que nós falávamos também sobre agricultura e também sobre água da chuva. E aí então essa vivência toda traz hoje esse compromisso que eu acabei assumindo de ir nas escolas e falar sobre isso. Falar o máximo possível sobre isso, dessa experiência. Porque na época até, eu me lembro que na escola, não é que eu sofria, não era sofrer, porque sofrer é uma palavra muito forte. Mas os colegas diziam, o Rafa ali, o Decker, mora na zona rural. E existia uma discriminação muito pequena com quem era da colônia. E eu sei que quem tem gente que sofreu muito sobre isso, enfim. Só um fato curioso para falar sobre isto. E aí, para finalizar, a minha água também está no final, água do poço, a questão da água da chuva. Desde dezembro eu estou acompanhando os noticiários e os programas de YouTube e internet e tudo mais. E eu não vi nenhuma matéria ainda, vocês acreditem, eu não vi nenhuma matéria
que falava sobre coleta de água de chuva. Isso parece que é tão difícil entender. Olha, eu tô com medo de achar assim que um dia eu vou descobrir que eu tô muito enganado falando sobre esse assunto. Mas me parece muito lógico. Eu vejo os caminhões-pipa indo nas cidades, eu vejo eles colocando reservatórios, caixa d'água no meio da calçada, e o caminhão vai ali e enche essa caixa d'água e as pessoas vão ali e ficam pegando essa água. Aí, junto disto, a matéria que vinha antes ou depois era do carnaval. E aí eu via os testemunhos das pessoas dizendo que estava há 3 dias sem dormir já, que é um exagero. Trabalhando pelo bloco de carnaval, porque tal, e centenas de pessoas, milhares de pessoas envolvidas com o carnaval e tal, e a campeã. Legal. Agora, por que a gente não faz isso com um mutirão para colocar água nas escolas de chuva? Vamos fazer um mutirão então de 3 dias, as pessoas ficarem sem dormir, e vamos instalar caixas d'água nas escolas, todas as escolas do Rio Grande do Sul. Porque daí, agora, onde está lá que não tem água, e são várias cidades, vários municípios que estão sem água e vão continuar sem água, mas chove, tá chovendo, mas é muito pouco. Mas esse muito pouco, se fosse coletado numa caixa d'água, pelo menos um dia, ou meio-dia, ou 2 dias, ou às vezes uma semana, teríamos água da chuva. Mas eu não vi nenhuma matéria falando sobre isso. Só eu, um pulguento, insignificante, fico falando sobre isso e falo nas escolas sobre isso. Então fica esse registro desse final aí da coisa toda. Da questão da água da chuva, que nós não damos o devido valor a esse assunto que é tão importante e é tão bonito ver. Eu fiz umas fotos essa semana de uma empresa, de um prédio comercial, que o dono do prédio tem uma loja na frente e uns 4 apartamentos que ele aluga. E ele colocou uma caixa d'água atrás de 10 mil litros. E ele recolhe a água do próprio prédio e manda para os banheiros. E ele fica meses sem precisar usar água tratada para dar descarga. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Tchau.